A primeira turma do Supremo Tribunal Federal referendou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar prender os 3 suspeitos de serem mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. O julgamento no plenário virtual da primeira turma começou à meia-noite. E pouco mais de 10 minutos depois, já havia maioria entre os 5 integrantes. Os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes. E o placar ficou 3-0 para confirmar as prisões. Pela manhã, os outros 2 ministros da primeira turma, Flávio Dino e Luiz Fux, também votaram a favor da decisão, que acabou referendada por unanimidade. Além de Moraes, apenas Flávio Dino apresentou voto por escrito. Ele afirmou que as investigações podem revelar um ecossistema criminoso no Rio. A leitura das peças processuais revela a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada, o que pode gerar a continuidade das investigações em um ou mais inquéritos policiais, a critério das autoridades competentes. Tal situação justifica as medidas cautelares determinadas. No início da tarde, o ministro Alexandre de Moraes comunicou à Câmara dos Deputados a decisão. Entre os presos está o deputado federal Chiquinho Brazão, que está sem partido. Ontem à noite, ele foi expulso do União Brasil. Aqui na Câmara serão 2 decisões importantes sobre o futuro de Chiquinho Brazão. Primeiro, o plenário vai analisar a ordem de prisão contra ele. Depois, caberá ao Conselho de Ética votar o pedido de cassação do mandato do deputado. A Constituição determina que prisões de parlamentares no exercício do mandato devem ser submetidas ao plenário da Câmara, que pode votar por manter ou não a prisão. Qualquer que seja a decisão, é preciso a maioria absoluta dos votos, 257 dos 513 deputados, em votação aberta. Antes de seguir para o plenário, o caso deve ser analisado amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Darcy de Matos, do PSD. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, ainda não definiu quando o caso será votado pelo plenário. Além da prisão, a Câmara também vai definir como fica o mandato de Chiquinho Brazão. Já existe um pedido de cassação apresentado pelo PSOL, mesmo partido de Marielle Franco. No documento, o PSOL afirmou que a cassação é uma necessidade. A cada dia que Chiquinho Brazão continua como deputado federal, é mais um dia de mácula e de mancha na história desta Câmara. Sua cassação é impositiva, para evitar que ele utilize do cargo para obstruir a justiça, impedindo assim o cometimento de outros crimes. Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa chegaram ontem à tarde a Brasília. Passaram por um exame de corpo de delito e foram encaminhados para a Penitenciária Federal no Complexo da Papuda. Desde então, estão em celas afastadas umas das outras e sem contato com outros presos. O banho de sol também foi na cela. Nos próximos 20 dias, o isolamento vai ser a rotina dos 3, mas 2 deles devem ser transferidos em breve para outras unidades do sistema penitenciário federal. As prisões de ontem trouxeram à tona assassinatos que deveriam ter sido apurados no período em que Rivaldo Barbosa era chefe da Divisão de Homicídios do Rio e da Polícia Civil. Segundo a Polícia Federal, houve sabotagem na investigação desses crimes. No relatório da Polícia Federal, os investigadores afirmam que o delegado Rivaldo Barbosa esteve à frente de um esquema criminoso na Divisão de Homicídios do Rio. Segundo a PF, Rivaldo Barbosa constituiu uma verdadeira organização criminosa nas entranhas da Polícia Civil. O documento cita uma investigação do Ministério Público do Rio, aberto para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro praticados por Rivaldo Barbosa e policiais a ele subordinados, familiares e empresários. O procedimento investiga se a Delegacia de Homicídios da capital recebia vantagens indevidas da contravenção para não investigar ou não deixar investigar homicídios decorrentes de disputas territoriais para a exploração do jogo do bicho.
A Polícia Federal diz que houve sabotagem em investigações de homicídios durante a gestão de Rivaldo Barbosa como delegado e chefe da Polícia Civil do Rio. O relatório da PF aponta que Rivaldo atuou nesse esquema entre maio de 2016 até abril de 2019. Os documentos que embasaram as prisões de ontem citam 5 homicídios com apurações colocadas em xeque. Um dos crimes foi o assassinato de José Luiz de Barros Lopes, conhecido como Zé Personal, genro do falecido bicheiro Valdomiro Paz Garcia, o Maninho. Zé Personal foi morto a tiros dentro de um centro espírita em setembro de 2011. Rivaldo deveria ter dado continuidade às investigações. O relatório da PF usa uma sentença do juiz Bruno Rulieri do ano passado para reforçar as suspeitas sobre Rivaldo. O magistrado afirma que a apuração na Delegacia de Homicídios e na 23ª Promotoria de Investigação Penal se arrastaram por 7 anos sem que fosse realizada qualquer diligência efetiva, apesar da magnitude da repercussão do crime. Outro caso mencionado foi o de Marcos Vieira de Souza, conhecido como Falcon. Ele foi fuzilado em setembro de 2016. Falcon era subtenente da Polícia Militar, presidente da Escola de Samba Portela e candidato a vereador no Rio. O documento cita que o juiz percebeu dificuldades anormais para o esclarecimento dos fatos. O relatório também aponta mais um crime de grande repercussão. Em junho de 2017, câmeras de segurança flagraram o assassinato do contraventor Ailton Carlos Gomes Escafura, filho do bicheiro José Escafura, o Piruinha. Ele foi morto com tiros de fuzil e pistola num quarto de hotel na Barra. A PF novamente menciona o que o juiz diz, que a investigação não avançou, não se desenvolveu rumo a uma conclusão. O caso de Marcelo Diotti da Mata foi na mesma noite em que Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos. Câmeras de um restaurante registraram os disparos. O relatório da Polícia Federal cita uma frase do magistrado, que apesar dos autores terem sido a princípio identificados, possivelmente tenham ocorrido falhas graves na colheita de provas. Mais um crime aparece no inquérito. O do policial militar Geraldo Antônio Pereira. Ele foi morto em maio de 2016 com tiros de fuzil. O PM foi apontado como miliciano. O magistrado afirmou que o inquérito instaurado para apurar o assassinato de Pereira foi mais um em que se detectou a concessão de indefinidas dilações de prazo sem efetivo avanço das investigações. Ainda de acordo com a PF, a divisão de homicídios se tornou um ambiente livre para o crime. Os investigadores afirmam no inquérito que o assassinato de Marielle foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa. O advogado de Rivaldo Barbosa contesta as acusações. Isso é alguma coisa que tem que ser vista caso a caso. Isso não é não se pode formular uma acusação usando-se 6 palavras para destruir uma vida inteira. 6 palavras que não trazem nenhum elemento que as corrobore. Portanto, essa acusação me parece uma acusação vazia. O advogado de Domingos Brazão não atendeu às nossas ligações. Nós não conseguimos contato com a defesa de Chiquinho Brazão. E aí, você mesmo que está assistindo essa notícia, você gostou do vídeo? Comenta aqui nos comentários, dá o like e se inscreva aí no nosso canal que tem vídeo todo dia sobre notícia. E é isso aí.